Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje a parábola que eu vou contar é sobre uma mulher pecadora que ungiu Jesus. Essa parábola, ela só aparece em Lucas, mas nos outros evangelhos, de Mateus, Marcos e João, eles mencionam o episódio, né? Só que pelos detalhes que aparecem em cada um dos evangelhos, existe essa discussão de que não se tratava do mesmo evento. Uns entendem que era na casa de Lázaro, outros entendem que era na casa de Simão. E um evangelho, o de João, por exemplo, ele menciona que é Maria, irmã de Lázaro. E nos outros dois evangelhos, Mateus e Marcos, não mencionam o nome da pessoa. E só no de Lucas, que diz que era uma mulher com a reputação de pecadora. Mas eu vou mencionar Lucas, porque é lá que Jesus menciona a parábola. E diz que essa mulher entrou e, chorando muito, ela se prostrou aos pés de Jesus. E as lágrimas dela escorriam pelos pés de Jesus. E ela secava as lágrimas com os cabelos. Em seguida, ela pegou um vaso de alabastro, que era uma espécie de mármore, e dentro tinha um perfume. E para usar esse perfume, tinha que quebrar o vaso e usar ele de uma vez só. Só que era um perfume muito caro, ele era equivalente ao trabalho, ao salário de diária, de um ano inteiro. Porque o salário era 1 denário e o vaso valia 300 denários. E aí a mulher quebrou e ungiu Jesus. Tem evangelho que diz que ela ungiu a cabeça, tem evangelho que diz que ela ungiu os pés. Mas ela ungiu Jesus e o Simão, que era o fariseu que Jesus tinha curado, ele começou a pensar, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. E aí, Jesus, sondando o coração, desse homem, ele, como resposta, ele contou essa parábola que diz que havia um credor, equivalente a um agiota, que haviam 2 homens que deviam muito dinheiro para ele. Um devia 500 denários, que era o equivalente a 500 dias trabalhados, e o outro devia 50, que era equivalente a 50 dias trabalhados. E como era impossível para os dois pagarem, a dívida, ele perdoou os dois. E o que ele mencionou, no final da parábola, perguntando a Simão: ô Simão, quem você acha que amou mais aquele credor? O que devia 50 ou o que devia 500? E a resposta dele foi: o que devia mais, amou mais. E o que devia menos, amou menos, ficou menos grato. E a mensagem da parábola foi justamente essa, porque aquela mulher, como era conhecida por ter muitos pecados, ela estava demonstrando uma gratidão muito maior por ter sido perdoada. O interessante é que o Simão, ele se achava justificado, ele estava até recebendo Jesus ali na casa dele e não conhecia Jesus de fato. Porque ele questionou se Jesus fosse profeta, ele saberia que aquela mulher era pecadora. Mas Jesus não só conhecia, os pecados daquela mulher, como também conhecia até o pensamento, até o que ele estava, o Simão estava ali pensando a respeito daquela mulher.
No outro evangelho, aí menciona que os discípulos ficavam meio revoltados pela mulher estar desperdiçando perfume, né? Inclusive Judas, né? Ele ficou mais revoltado ainda porque aquele vidro de perfume poderia ter sido vendido e sustentado mais pobres e tal, e menciona que ele falou isso porque ele era ladrão, que ele cuidava, né, do dinheiro arrecadado e desviava algum dinheiro da bolsa. Mas Lucas não menciona isso. Lucas focou na parábola que Jesus contou a respeito daqueles que, quanto mais pecados têm, mais são perdoados. Mas a Bíblia diz que Deus ele encerrou toda a humanidade no pecado para que todos tivessem a mesma oportunidade de receber dele a misericórdia. A misericórdia é Jesus enviado. Então, por meio de Jesus, por meio da fé em Cristo, todos nós somos perdoados, ou seja, a condição é a mesma para todos. Todos são pecadores e todos são perdoados mediante a fé em Cristo, né? O que ele estava dizendo ali é que quanto mais você tem a consciência de quem você é e do que você recebeu na cruz, aí você tem condição de amar mais. E ele diz que o que mais condição tem, né, de se reconhecer, de se enxergar e de saber o que recebeu, esse aprende a amar com mais intensidade. Então, quando você vê alguém que vive de fato o evangelho, né, não significa que ele pecou mais que as outras pessoas, significa que ele se reconheceu como pecador e as outras pessoas ainda não fizeram contato com essa verdade. Né? A gente percebe que filhos de cristãos, a maioria que nasceu em igreja evangélica e que cresceu ouvindo aquela doutrina, né? E vive aquela religiosidade, chega num ponto na vida que ele está muito propenso a sair daquele meio para ter as próprias experiências. E aí, se ele tem a felicidade de fazer, né, contato com a consciência do que ele é e do que ele precisa em Cristo, aí ele aprende a amar. Agora, a dificuldade, eu fico imaginando, eu sei de onde eu vim, o que eu pratiquei, eu sei como era o meu pensamento antes de, né, me render a Cristo, e sei o que ele fez na minha vida. Então, o meu processo de conversão né, e hoje a gratidão que eu sinto, ela é assim, para mim, eu não abriria mão de tudo que eu fui, de tudo que eu fiz, porque senão eu não seria a mesma pessoa. Mas eu penso na dificuldade das pessoas que acham, né, que não pecaram tanto, que não fizeram tanta coisa errada, então elas acabam achando que elas merecem a graça de Deus, né? Porque elas obedecem. É como a parábola do filho pródigo de ontem, né? Não, anteontem. Que eu falei que aquele filho mais velho, por nunca ter saído da presença do pai, por ter sido obediente à lei, por ter feito toda a vontade do pai, estar ali do lado trabalhando e ajudando, ele se achava digno, ele se achava merecedor, ele não tinha essa consciência que o filho pródigo teve, né? Antes ele estava ali na presença do pai, mas aí ele se afastou, se enxergou da maneira que ele era e aí ele se converteu. A frase que eu considero assim mais importante naquela parábola é: eu não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele se reconhece como é e o que vem depois, né, é o que ele recebe. Ele não é digno aos próprios olhos, né? Quem o honrou foi o pai,
né? Quem o vestiu, quem o calçou, quem colocou anel no dedo, quem fez uma festa para ele, foi o pai. E ele não era justo aos próprios olhos, né? Então, quem mais ama o Senhor é quem assimila melhor a graça de Deus. Quem reconhece que é pecador, né? E quem reconhece o quão grande era a sua dívida para com Deus e o que recebeu na cruz, que é o perdão dessa dívida, né? Esse aprendeu a amar. Esse tem prazer em servir a Cristo e esse é fiel até o final. Um beijão para você, um bom sábado, ótimo final de semana para você.